Grave isso. A importância de se ter o conhecimento da vontade de Deus. Observe bem que o texto é bem claro. Os líderes religiosos, sacerdotes, eles estavam contra Jesus. Em outras palavras, eles não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus ou que o Senhor Deus estivesse operando através da sua vida. Eles não acreditavam nas palavras de Jesus e automaticamente não acreditavam também na pessoa de Jesus. Porque quando alguém não acredita nas suas palavras, ele te tem como mentiroso. É verdade. Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Primeira lição, discerna bem isso. Se a pessoa não confia em você, nas suas palavras, ela não confia em você. Você está entendendo? Porque quem confia em você, também confia na sua palavra. Isso se refere aqui ao caráter do ser humano. No texto, é a primeira lição que a gente aprende. E o Senhor está nos dando esse discernimento. Muitos ouvem uma pessoa verdadeira, mas escolhem não acreditar. Muitos ouvem a palavra que é a verdade, mas escolhem não acreditar. Isso é uma questão de escolha. Isso é uma questão de decisão. A palavra de Deus falada, ministrada, a palavra de Deus viva, que é o próprio Cristo, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito, que é a Bíblia Sagrada, é a verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. E digna de toda confiança e de toda aceitação. Mas mesmo assim hoje, a mesma coisa ocorre. Aqueles que ouvem a mensagem, depois de ouvir, só lhes resta uma coisa: escolher se creem ou se não creem, se aceitam ou se rejeitam. Eu sei que Jesus foi levado ao tribunal, e é o que o texto diz. E o que acontece no verso 29? Escuta comigo. Quando ele chega ao tribunal, está no versículo 29. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Pilatos vai na direção dos sacerdotes e pergunta para aquele grupo de sacerdotes: que acusação vocês trazem contra este homem? Do que vocês o estão acusando? O que vocês têm contra este homem? Pilatos era um governador, e na posição de governante ele tem o poder de julgar, de livrar Jesus da morte ou condená-lo. Você está entendendo? Mas antes de falar com Jesus, Pilatos foi direto àqueles que acusavam Jesus. E aí você vai aprender outra lição. Olhe para cá para você aprender. Os que acusavam Jesus e os que levaram Jesus ao tribunal eram judeus. O que isso quer dizer? O próprio Jesus Cristo era judeu. Aleluia. Ou seja, os irmãos, os patriotas da nação judaica levaram Jesus, que era judeu também, a um tribunal e o acusavam de blasfêmia. Aleluia. Você vê que é importante, sabe, conhecer o plano de Deus.
Glória a Deus. Porque, se você observar, Jesus não escarnece desses judeus. Jesus não os acusa. Jesus não os critica. Jesus não fala mal deles, mas simplesmente se põe quieto no seu devido lugar. Porque, irmão, aprenda isso. Aquele tribunal havia se contaminado. Aquele tribunal se corrompeu. Aquele tribunal foi infiel a Deus e a palavra de Deus que falava sobre a vinda do Filho de Deus. Aleluia. Aprenda outra lição. Quando você chega num lugar, observe, analise as pessoas e as coisas. Porque querer falar, se defender, ou querer receber justiça de um grupo corrompido, você não vai ter isso, querido. Porque o corrupto apoia outro corrupto. E aí você vai aprender algo. Por que Jesus ficava calado? Porque fazia parte do plano de Deus. Glória a Deus. Por que Jesus não questionou? Porque ele tinha o conhecimento que por aquilo ele tinha que ele tinha esse conhecimento. Você está lembrado que Deus disse para Moisés, quando mandou Moisés ir ao Egito, Glória a Deus. levar a mensagem dele a Faraó e tirar do Egito o povo dele? Deus disse para Moisés: ele não vai te ouvir. Ele não vai deixar o povo vir. Mas eu vou glorificar o meu nome nele. Porque Deus iria manifestar o seu poder glorioso e destruí-lo. É verdade, meu Pai. Entenda, no plano de Deus, aquele faraó era um vaso de ira, no qual Deus manifestaria o seu poder supremo. Aleluia. Destruiria aquela nação e os deuses daquela nação, que não eram deuses. Você conhece o plano de Deus para a sua vida? Glória a Deus. Primeiro, hoje não mudou muita coisa. Aonde é que a gente é acusado, irmãos? No seio da família, na congregação. Aonde é que aparece o levanta, irmão? E você? Como você reage quando isso acontece com você? Quando alguém diz que você é um malfeitor, porque antes de te chamar você ou a mim de malfeitor, chamaram o nosso rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, de malfeitor. E por que eles faziam isso? Porque eles não tinham o que Jesus tinha, conhecimento da vontade de Deus. Diziam que tinham, afirmavam que serviam a Deus e conheciam as leis, mas quando Deus confirmou a palavra, confirmou o projeto, confirmou o seu plano e trouxe a este mundo o seu filho, eles não o reconheceram. É verdade, meu Pai. Em vez de recebê-lo e dar graças a Deus pelo cumprimento da promessa, perseguiram e o mataram. É bem claro isso. Eles fizeram parte da morte do Filho de Deus. Os escribas, os fariseus, sacerdotes, o governador Pilatos, que tentou lavar a mão, mas não adianta, querido. Então aprenda uma coisa. No plano de Deus não tem só momentos bons.
Porque senão a gente ia, com certeza a gente ia ficar torto. O nosso caráter não seria perfeito. Porque Deus deseja nos preparar e nos tornar pessoas fortes, tanto para falar o que tem que ser dito, como também para ouvir aquilo que você não gosta de ouvir, sem sair das estribeiras, dando ao outro o direito de falar aquilo que ele pensa, até mesmo ao meu ou seu respeito. Aleluia. E a gente está preparado para receber elogios, mas essas patadas a gente não está ainda não. Então o que é que Deus faz? Deus vai nos trilhando por um caminho para nos tornar pessoas equilibradas emocionalmente para o momento que Ele está preparando para cada um de nós, aonde você vai chegar e vai fazer a diferença com a sua conduta, com a sua postura e com o seu senso de justiça, sabendo que tudo que está ocorrendo ali está debaixo dos olhos daquele que tudo julga. Você está entendendo, irmão? Aí olha o texto. Pilato vai e diz: se esse não fosse, eles disseram, se esse não fosse um malfeitor, a gente não tinha entregado ele a você. Aí disse-lhe, pois, Pilato: leve vocês aí, julgue conforme a sua lei. Aí disseram então os judeus: a nós não. Nos não é lícito matar pessoa alguma. A lei, né, não permitia que eles fizessem aquele julgamento. Eles precisavam do apoio do Império Romano, do governo, no caso aqui de Pilatos. Eles precisavam, né, que o governo o condenasse a uma pena de morte. Para quê? Para dizer depois: não fomos nós, foi o governo. Foi a mesma coisa que Davi fez com Urias. A Bíblia registra. Tentou persuadi-lo a dormir com a esposa. Quando ele voltou, qual é a estratégia? Busca o soldado da guerra. Deus me lembrou, eu vou passar aqui. Onde é que estava Urias? Guerreando em prol de Israel. E Davi tinha cometido aquele equívoco do adultério com Batseba. O que Davi não esperava é que a mulher engravidasse e ela engravidou. Isso foi um problema, porque era uma mulher de um soldado fiel com o rei de Israel. Meu querido, isso é pano para as mangas, né? Muito problema. Então o que é que Davi faz? Porque Davi não tinha um conhecimento completo. Conhecimento o quê? Completo do Deus vivo. E sem temor, e sem conhecer, né, como Deus opera, sem saber que Ele está presente em todos os lugares, e que Ele tudo vê, Davi se precipitou-se e disse: vou resolver isso de imediato, tanto que a bomba estoure. Manda chamar Urias de volta. Por quê? Traz o soldado, manda para casa, e depois de um tempo fora de casa, está na cara que ele ia deitar com a sua esposa. Problema resolvido, deitando com a esposa. Viu, irmão? O filho era de quem? De Urias. Mas tem cara do rei, mas é filho de Urias, né? Davi foi rápido. Aí quer que vem o seguinte: manda buscar o soldado, dá honra ao soldado, chama o soldado para casa e fala com ele: meu filho, pode ir, muito obrigado pelo serviço prestado, muita honra, né? Muita honra. Agora vá deitar-se com a sua esposa, sei que você passou um tempo fora. Vá, meu filho, desfrutar do mel. Sabe o que foi que aconteceu? O soldado disse: muito obrigado, meu rei, mas eu não vou não. Isso era a mão de quem? De Deus. Está vendo? Tu acha que Deus ia deixar o negócio assim, sem resolver? Não deixa mesmo, né? Não vou dormir aqui porque eles estão guerreando no campo de batalha. Eu vou estar desfrutando da minha esposa, deitado na minha cama. Isso não é justo. E não foi.
Davi tentou embebedá-lo com vinho para convencer ele para casa. E mesmo embebedando, dando vinho a ele, ele não foi. Dormiu com os amigos lá, ficou lá no palácio do rei e não foi para casa. Quando ele viu que não conseguia, que não tinha conseguido, o que é que ele faz? Ele escreve uma carta para o comandante do exército e ordena ao comandante do exército que coloque Urias no lugar mais perigoso que tivesse de guerra, para ele morrer fácil pela arma do ímpio e ele está livre do pró. Porque a notícia seria: como chegou, Urias morreu e mais uns 30 com ele, por causa da estratégia de Davi. Morreu um soldado fiel e mais uns 30 com ele, de Caiaxé, de Cabaxé. Outra coisa, o próprio Urias levou na mão a sua sentença de morte, sem ter conhecimento do que estava escrito naquela carta. Você acha que é pouco? Então grava bem isso. Davi tinha conhecimento que o Senhor estava presente, que tudo está diante dos olhos dele, que ele sabe todas as coisas, que nada está longe do seu domínio e controle. Não tinha, mas aprendeu. Passou-se quase um ano. Quanto tempo? Quase um ano. Parece que Deus não ia cobrar nada, né? Parece que tudo estava o quê? Parece que tudo estava em paz. Até, irmão, que Deus usa o profeta Natan e diz: vai até ele, fala com meu servo, diz para ele que eu sei, eu vi, eu contemplei, sei o que ele fez. Glória a Deus. E agora virá justiça para a vida de Davi. Porque Deus não só vê, Ele julga. E julga com justiça. Então, meus amados, é importante ter conhecimento e saber o momento que nós estamos trilhando nesta caminhada. Porque o nosso próprio Senhor encarou os momentos difíceis, as afrontas, as traições, mas permaneceu em silêncio e fiel, né, a Deus. Mesmo sentindo a dor da traição, ele continuou, né, segundo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Então esse é um texto para nossa reflexão muito forte, que diz o seguinte, versículo de 33: tornou, pois, entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Qual é a acusação? Olha para cá, bem simples, né? Jesus, ao que perguntaram: tu és o rei dos judeus? Se ele responde que era, aí ele tinha se encaixado no laço, né? Glória a Deus. Porque os judeus estavam doidinhos que ele falasse isso. Mas a graça e a sabedoria estavam com quem? Com Jesus. Tem pergunta que às vezes são feitas só para nos colocar em problemas. Você já observou isso, irmão? Tem pessoas que perguntam, né? Faz pergunta a você mal intencionados, querendo lhe prejudicar. Por isso que temos que ter muitas graças e sabedoria e sempre pedir a Deus a direção do que falar e ouvidos para discernir também aquilo que está sendo falado. Porque às vezes a pessoa está falando com você, parece que quer o seu bem, mas na verdade está querendo que você tropece nas suas próprias palavras, para lhe causar problemas, dores, sofrimento. Porque o perverso, ele só quer isso.
Ele quer sofrer, ele quer se alegrar com o seu sofrimento. Pode observar, toda pessoa que tenta contra a sua vida e não consegue lhe ver triste, fica pensativo. Em vez de você ficar triste, quem fica triste é ele. Triste por quê? Porque ele não está vendo você triste. Glória a Deus. Porque ele trabalhou tanto para ver você triste, mas você está lá sorridente, dando glória a Deus, aleluia. Parece que não está enfrentando nada. Isso deixa ele perturbado. De cacho e alavaçu. Por isso que o Espírito Santo sempre nos orienta, meu filho, independente da situação, erga a cabeça, sorria e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! É assim, irmão. Glória a Deus. Você está entendendo? Deus nos quer sorrindo, o inferno nos quer ver o quê? Cabisbaixo, se diminuindo, enfiando na lama. Se enfiando na lama como se fosse ninguém. Porque Deus revela na sua palavra que nós somos coroa da sua criação. Deus nos apresenta no texto bíblico como pessoas valiosas e preciosas para Ele. Temos um valor para o Deus vivo e eterno. Você está entendendo, querido? Então o diabo quer que você pense mal de Deus, pense mal de você, e em vez de sorrir, chore, reclame, murmure, sabe? Glória, tu está entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus, é desse jeito. Então, entre fazer a vontade do diabo e a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, se alegre, cante a vitória. Ai, irmão, está difícil para você, porque para Deus não haverá impossíveis. Está difícil para você que está contemplando aí, ó, está querendo que dê errado, mas há um Deus vivo, forte, todo poderoso nos céus e terra, que fala e cumpre, e é todo poderoso para honrar as promessas, para transformar o barro, aleluia, em águas vivas, numa nova pessoa. Você está entendendo? Aleluia. Todas as coisas cooperam, disse Paulo. Sabe, ele tem esse poder de pegar uma situação difícil e inverter as coisas, e no final você glorificar a Deus, tomar posse de vitória. O diabo sai envergonhado e o nome dele glorificado. Ele é esse Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. A gente fica preocupado porque a gente é de barro, tudo nos assombra, mas graças a Deus que Ele é fiel. Aleluia! Cuida de nós e cuida com muito zelo. Aleluia! Aí aprenda essa lição. Seguindo o texto, respondeu-lhe Jesus: oh glória, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outro de mim? Entenda bem o que Jesus falou para Pilato. É esse o seu pensamento a meu respeito, ou alguém falou isso para você, que eu sou? Você comprou o que alguém falou a meu respeito, ou você tem essa convicção da minha pessoa? Você está entendendo? Porque uma coisa é alguém, eu estava falando aqui, rapaz, fulano de tal é assim, ei, o camarada é, olha, quem foi que te disse isso? Tu conhece ele? Tu vive dia a dia com ele? Tu vive perto dele? Tu conhece a vida dele? Não, mas quem foi que te disse? Fulano disse. Ah, fulano disse. Está entendendo a diferença? É o que Jesus estava perguntando para Pilato. É isso que tu crê realmente a meu respeito? Ou são apenas palavras vazias na tua boca? Glória a Deus. Yaakov Axé. Porque Deus conhece o nosso coração, amado. Deus conhece o nosso coração. Então entenda o que o Senhor está falando. Seja uma pessoa de convicção. Por que você agradece a Deus antes de Deus fazer? Porque você crê que Deus é Deus nos céus e na terra, e não importa o dia nem a hora, Ele falou, está na palavra, Ele vai fazer, porque Ele tem o poder para executar, para realizar e fazer todas as coisas.
Você crê que Ele é fiel e não falta com a sua palavra. Você crê no caráter de Deus. Por isso você agradece. Não é por você, não é pela obra do homem, não é pelo braço de carne, mas nós louvamos antes, porque sabemos que Deus é fiel e isso não muda. Ele permanece fiel. Deus, aleluia. Você está entendendo? É verdade. Aprenda essa lição. Fulano, tu tá vendo, tu fica desse jeito, então tu vai perder as tuas bênçãos. Deus mandou tu dizer isso. Deus depende da minha aprovação para abençoar alguém. Ele depende da aprovação dos homens para fazer algo. Quando Ele escolhe o que quer fazer, não é a vontade soberana dele. E se Ele quiser dar, quem vai impedir dele dar? O Xamandecaia. Glória a Deus. Tenha convicção que o teu Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia! Para não engolir sapo. Glória. Aleluia! Glória a Deus. Glória, glória, E glória. ficar doente na alma. Aleluia. Aleluia! Irmão, não conhece a vontade de Deus, aí fala heresia. Não conhece os planos de Deus, aí fala bobagem. Não sabe como Deus opera, mas quer falar como se soubesse. Aí comete os erros. E a repreensão de Deus vem. Recamanassúria. Queridos irmãos, é forte esse texto. Jesus disse, aí Pilatos ouviu. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Em outras palavras, Pilatos estava dizendo, meu amigo, quem te entregou foi os teus irmãos aí, que te trouxeram para cá. Não fui eu que fui buscar tu lá, não. Foi eles aí que se julgam teus irmãos, que são os judeus que te entregaram, que te traíram. Você está entendendo o que ele está dizendo? Olha só, o governador gentil, Pilatos, apontou e disse, teus irmãos aí, foi que te trouxeram aqui. Tu está aqui por causa deles aí. Tu está entendendo? Glória a Deus. Confie em Deus. O que a Bíblia fala sobre os príncipes? Não confiei nos príncipes. Não coloca toda a tua confiança nos príncipes. Por quê? Porque são braços de carne. Glória a Deus. Mas confia em Deus. E Ele te justifica. Aleluia. Verdade. O ensino bíblico é que a minha confiança, toda a nossa confiança deve ser depositada em Deus. Agora, vem mais uma lição. Observe, queridos irmãos, louvado seja Deus. Respondeu Jesus, verso 36. Olha a resposta de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aleluia. Pilatos perguntou se Jesus era rei. E olha o que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se Jesus disse que tem um reino, é porque ele é o quê? É rei. Aleluia! Não deste mundo, mas de um mundo espírito. Glória a Deus. Aleluia. E onde é que ele foi apresentado? Aqueles que vão estar no reino, foi apresentado aqui, nesta terra, na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você vê o respeito com que Jesus conversa com Pilatos? Você sente na palavra, na forma de falar, a moderação. Mesmo sabendo ele que Pilatos estava ali exatamente para assinar ali sua sentença. Mas ele continuou com o devido respeito à autoridade. Por quê, irmão? Para não pecar contra o Pai e os mandamentos do Pai, Aleluia. que nos ensina que não devemos nós nos levantar contra uma autoridade constituída por Deus, porque isso não será bom.
Porque o próprio Deus traz sobre nós a condena, o julgamento. Ele julga. Então às vezes acontece de você ter alguém numa posição que não está favorecendo muito você. Duas coisas eu posso fazer. Já observei que a pessoa não quer. Vou pedir que Deus me guie, me dê direção. Opa, haja paz entre nós. Não é assim, irmão? Para não nos ofendermos uns aos outros. Ou pecarmos contra Deus, transgredindo o mandamento do Senhor. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha só que afirmação. Como é que Jesus apresenta os judeus daquele tempo? Como inimigos dele, como inimigos de Deus. E eles afirmavam conhecer Deus. João Batista diz: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele diz: a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade Deus nos enviou através do seu Filho. Você sabia que ele é rei? Glória a Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você sabia que ele reina e reinará eternamente? Aleluia. Mas pastor, onde? Ele está à destra de Deus. Vai voltar, porque a história segue. O plano está em andar. Glória a Deus. Quando ele voltar, ele vai julgar as nações. Ele vai afastar todo o mal da sua presença. E vai reinar ainda em Jerusalém por um período de 1000 anos, segundo as Escrituras. Você está entendendo quantas coisas dentro do projeto de Deus? Então aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm a promessa de que vão estar com Ele no reino eterno que virá. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Vão desfrutar com Ele de um reino de justiça, gozo, paz, amor e santidade, de adoração ao Deus vivo. Nesse reino você não vai conhecer dor, não, lá não vai ter pecado, porque tudo se faz novo, e o próprio que começou é o próprio que terminará a boa obra. Glória a Deus. Glória a Deus. É forte. Então existem duas maneiras de você responder a alguém. A primeira é bruta, a segunda é mansa. A primeira, se você não controlar o ímpeto,